eu sou Henrique Ferreira e hoje nós vamos falar sobre como utilizar bibliotecas em Python. Eu preparei um script aqui para a gente acompanhar um pouquinho sobre como fazer isso. Quando a gente fala sobre uma biblioteca em Python, a gente está procurando códigos que já executam determinadas funções que nós temos interesse. Então, para facilitar a nossa vida ao implementar um código, é interessante usar um código que já está pronto. Um script, uma classe, uma série de elementos que vão compor a biblioteca. Essas bibliotecas são disponíveis por diversas pessoas da comunidade. É importante, na hora de a gente escolher uma biblioteca, verificar se a comunidade é ativa, de forma que existem muitos usuários usando a biblioteca e existe uma equipe de desenvolvedores mantendo a biblioteca. Do contrário, a gente pode acabar tentando usar um código que não tem mais suporte ou que as pessoas já deixaram de usar e que por isso não vai ter ali aquela opção da gente conseguir melhorar e ajustar alguns bugs que podem acontecer no futuro. Bem, vamos lá então. Neste script aqui, eu preparei algumas coisas sobre algumas bibliotecas nativas do Python. Uma biblioteca nativa do Python, ela já vem com o próprio Python. Então eu tenho aqui um exemplo para manipulação de datas. Então imagine que eu queira saber qual é a data que está no meu sistema operacional. Eu posso usar o datetime. O datetime vai ser um módulo já que vem junto com o Python e ele vai permitir que eu opere sobre datas. Então, datetime é o nome da biblioteca, o import é o comando para importar o módulo. Agora, uma vez que eu importei o módulo, eu vou usar um método desse módulo, então o ponto aqui nos remete à ideia de orientação ao objeto, eu estou usando um método ou uma classe dentro da classe ali, né, que vai então, de certa forma, aqui, executar a minha tarefa. Então, dentro do datetime, que é o nome da biblioteca, eu vou então usar o datetime.now e vou jogar na variável agora. Em seguida, eu vou printar a variável agora. Então, ele me mostra, por exemplo, o dia de hoje e o horário de hoje de acordo com o sistema. Que sistema? O sistema da máquina virtual do Google, né? Afinal, eu estou usando o Google Colab e eu estou usando uma máquina virtual que está dizendo ali que é dia 29 de 1 de 2025 com esse determinado horário. Se eu der um type, eu vou descobrir que o type dessa variável é um datetime. Então, tá ali, né? É como se houvesse uma classe definindo esse objeto. De fato, o datetime, que está na variável agora, é um objeto definido por essa classe desse módulo datetime. Se eu printar o agora, a gente vai perceber que ele não vem no mesmo formato do print. Então, o print consegue modificar o formato do datetime. Então, existe ali uma ideia ali de formatação aqui ao executar o print. Se eu tentar acessar, por exemplo, né, posso pensar que isso é uma lista ou uma tupla e tentar acessar, por exemplo, 2025 passando o índice 0. A gente vai perceber que dá um erro, né? Afinal, essa classe aqui não herda, né, ou não implementa sintaxe de listas. Então, a gente não pode utilizar essa sintaxe associada a listas. Se eu vier aqui agora e usar outros métodos, como por exemplo o date, eu vou conseguir então acessar o valor, né, da data dentro desse objeto agora, né? Então o date seria o método ideal, ali a gente chamaria de getter, né? Ele consegue pegar o atributo da nossa classe, nosso objeto instanciado em memória. Acessar apenas a hora, então é o ponto time, então aqui ele vai acessar apenas a hora. E aqui eu consigo criar novas horas. Por exemplo, 2025, 1, 28, 15 e 30, ele vai criar aqui, ó, 15 e 30 do dia 28. Tá? E eu consigo, então, fazer operações com esses objetos, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o dia de hoje, né, agora, e uma data futura, eu vou conseguir verificar que faltam 151 dias para essa data futura. E, finalmente, eu posso aqui usar o streetFiTime, que ele vai conseguir, ele vai, né, gerar uma string, né? Então ele vai codificar ali numa string. Vejamos agora que o data formatada é do tipo string. Então eu já transformei o que era um objeto datetime agora numa string usando o método adequado. O que é importante deste exemplo é perceber que ao importar um método, né, importar uma biblioteca, a gente vai ter então uma ideia de orientação ao objeto. Toda a sintaxe para utilizar uma biblioteca normalmente envolve essa abstração.
essa abstração de classes, né, objetos, métodos, atributos. E isso vai facilitar na hora que você tiver que operar em cima de uma biblioteca, utilizar uma biblioteca. Ter essa lógica de programação orientada a objeto vai facilitar na hora de utilizar esses módulos, né, essa programação modular, onde a gente tem vários códigos ali dentro de um arcabouço ali que a gente chama de biblioteca. Vamos ver mais alguns exemplos com algumas bibliotecas um pouco mais úteis para as nossas aplicações de interesse. Por exemplo, expressões regulares. Expressões regulares são um método que envolve qualquer linguagem de programação para processar texto. Dentro do Python, essa biblioteca é chamada RE. Então eu vou dar um import no RE, que já é nativo do Python. Eu vou então agora gerar um texto. Eu tenho 2 gatos e 3 cachorros. E o meu interesse aqui em utilizar a biblioteca de expressão regular, né, o regex, é encontrar todos, find out, né, o demais. O que esse demais significa? Isso aqui é uma expressão regular para pegar todos os números, né, os dígitos, tá, que estão contidos no texto. Então, eu estou usando a biblioteca, olha aqui o ponto, como se fosse um método da biblioteca, find all. Demais são os dígitos, aí é a sintaxe em regex, e o texto. Vejamos o que vai resultar aqui, ó, 2 e 3. Então, ele está retornando uma lista, né, que contém os números contidos nessa string original. Tá? Eu poderia estar interessado em, por exemplo, pegar um e-mail. Então, eu quero extrair o e-mail dessa sentença aqui. Para isso, eu vou precisar criar um regex um pouquinho mais sofisticado. Então, aqui está o padrão regex para capturar o e-mail, né? Basicamente, ele está dizendo aqui que vai pegar tudo que é de A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, de 0 a 9, depois contendo ponto, underline, né? Alguns símbolos diferentes. Aí, obrigatoriamente, um arroba, seguido de A a Z minúsculo ou A a Z maiúsculo, 0 a 9, ponto e traço, né? Mais aqui um ponto obrigatório, né? E aí, ele vai executar aqui. Então, vamos ver. Esse é o padrão do regex que eu quero encontrar. E agora eu vou usar o search. Ele vai procurar esse padrão no texto. Se ele encontrar esse padrão, significa que tem um e-mail, e ele vai printar o e-mail. Se não, ele vai falar que nenhum e-mail foi encontrado. Então, encontrou aqui, suporte@exemplo.com era o e-mail que estava aqui. Se eu tirar esse e-mail dessa sentença e executar o código novamente, nenhum e-mail encontrado, né? Agora, se eu voltar aqui na situação anterior, ou melhor, numa situação um pouquinho diferente aqui, né? Aqui, ó, ele vai dar none, porque eu não encontrei nenhum e-mail, mas se eu voltar aqui e executar este e der o print, ele vai printar, né, o e-mail. Perceba aqui, ó, que ao printar e-mail sem o group, ele vai mostrar um objeto. Então, na verdade, a biblioteca regex está retornando esse objeto match através desse método search, né? Então, esse objeto match aqui ele me mostra exatamente a frase, né, o texto que deu match com o padrão que eu estou procurando, mas também aonde ele começa e termina em pontos de caracteres. Começa no caractere 44, termina no caractere 63, né, dessa lista de caracteres aqui. Então, uma string pode ser vista como uma lista de caracteres. Vamos ver um outro exemplo, agora com 2 e-mails. Se eu tentar usar o search, ele só vai pegar o primeiro e-mail. Por isso que eu preciso usar o find all, como eu usei o find all lá em cima para números, né, dígitos. Então agora eu tenho os 2 e-mails sendo capturados. Eu posso usar isso, inclusive, para fazer substituições, como se fosse um Ctrl F ou um substituir de um editor de texto. Então aqui eu tenho alguns números, né, e eu quero trocar eles por esse padrão aqui, ó, x, 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 x. Então eu vou procurar todos os números que seguem 3 dígitos, traço 3 dígitos, traço 4 dígitos, e eu vou dar um sub, né, de substituição. Então eu vou pegar o padrão que eu estou procurando, vou passar o novo formato que eu quero e o texto que tem que ser processado. Este é um exemplo de aplicação aí da biblioteca regex. Uma outra biblioteca muito utilizada envolve métodos estatísticos. O Python tem essa statistics, que já é nativa e já vem junto com o Python para gerar algumas funções estatísticas básicas, tá? Então, vamos observar uma coisa interessante aqui. Em todas as bibliotecas eu tenho colocado um link, né, que referencia a documentação. Que link é esse, Henrique? Vamos abrir um aqui para tentar entender um pouquinho melhor. Então, toda biblioteca precisa ter uma documentação que explica como ela foi implementada, para você ser capaz de utilizar os métodos que existem nessa biblioteca. Então, uma biblioteca também tem que ser avaliada de acordo com a documentação disponível para ela. Quanto melhor for a documentação, mais útil se torna a biblioteca.
Então eu vou clicar aqui nesse link aqui, vamos abrir uma nova guia. Ele está falando que eu vou redirecionar, tudo bem, vamos para esse link. Então, dentro do próprio Python, a gente pode perceber aqui pelo link, é o link do próprio Python, né? Em Library, aqui, biblioteca, né? A gente tem o Statistics, e o Statistics implementa algumas funções estatísticas. O que é interessante aqui é que ele me mostra como importar, né? Então, ele me mostra que ele pode fazer um from statistics, importar apenas a função mediana, por exemplo. Então, a sintaxe from significa que né? Então, da biblioteca estatísticas, importe apenas a função mediana. É uma forma ali da gente não ter que importar a biblioteca inteira. E o que tem dentro dessa biblioteca estatísticas, né? Ou desse módulo estatísticos do Python? A gente tem aqui, por exemplo, média, aí a gente tem uma média aritmética mais rápida, né? Que é esse fmin. A gente tem média geométrica, média harmônica e uma série de outras funções estatísticas já implementadas, né? Aqui, medidas, né, de tendência central, em geral, ali. Aqui a gente tem algumas medidas de dispersão, né? Como o desvio padrão, a variância, né? E algumas medidas ali de relação, né? Covariância, correlação e regressão linear. Então, todos esses métodos já estão prontos. E se eu quiser entender um pouco mais como eles funcionam, eu posso clicar aqui, ele vai me levar aqui para a parte onde o código é definido e vai me explicar um pouco melhor de como esse código funciona, inclusive me dando um exemplo de como utilizar esse código. Mas vamos lá para o nosso código e vamos ver como é que a gente poderia utilizar. Estou importando aqui o Statistics, estou criando aqui uma série de notas dentro de uma lista, e agora eu vou calcular a média, né? Então, statistics.min, notas, e ele vai gerar ali a média. Eu vou fazer a mesma coisa para a mediana, e ele vai printar aqui, né, a média e a mediana das notas. Posso calcular a variância, né? Então aqui eu estou calculando a variância, e aí pode surgir a pergunta, essa variância é amostral ou populacional? Aí vamos consultar a documentação, né? Na documentação, se a gente vier aqui em cima, onde ele chama as funções, a gente vai verificar que, ó, variância é a variância amostral. Né? Se eu quisesse uma variância populacional, seria o p-variance. Né? Então aqui eu teria, só de consultar a biblioteca, eu consigo descobrir aí como é que essas funções foram implementadas. Tá? Desvio padrão, novamente, ó, statistic.stdev. Como é que eu sei que é o stdev? Novamente, olhando, né, a documentação. Então, aqui está a sintaxe de como a gente deve chamar o método, né? E a gente pode, então, fazer aqui uma brincadeira de medida de relação. Então, eu gerei uma série de notas de português, de matemática. Eu quero calcular a correlação entre elas. E aí, a correlação deu 0,96. Aqui, no caso, é a correlação de Pearson, né? A correlação linear. Tá? Uma coisa interessante da gente descobrir sobre as bibliotecas é que na hora que a gente está importando uma biblioteca, eventualmente a gente quer reduzir o nome da biblioteca. Por quê? Perceba aqui no exemplo. Toda vez que eu precisei usar statistics, eu tive que chamar statistics inteiro. Afinal, eu importei aqui em cima como statistics. Para o meu código saber que eu estou usando métodos associados a essa biblioteca, eu preciso passar statistics, né, inteiro, que é o nome como eu importei, e o nome da função, né, que está definida dentro da biblioteca ou dentro do módulo. Agora, e se eu quisesse reduzir, não escrever tudo isso daqui, né? Será que tem um jeito? Tem, a gente chama isso daqui de apelido ou alias, tá? Então, o alias é uma forma da gente reduzir a escrita, né, do nome da biblioteca na hora que a gente estiver usando. Vai facilitar, né, na hora de escrever o código, né, uma expressão reduzida ali para chamar a biblioteca. Então aqui eu tenho, por exemplo, o datetime, eu poderia ter chamado como dt. Então esse as aqui, né, é que eu vou chamar o datetime como dt. Então agora eu poderia dar o datetime.now usando o dt no começo, que é o nome da biblioteca como eu importei. A mesma coisa estatística, eu poderia chamar de sta, por exemplo, né? Então agora eu poderia chamar a variância escrevendo sta.variância de vez de escrever statistics.variância. Né? Então, mais uma coisa importante ainda nesse sentido do alias é o quanto que você importa da biblioteca. Então, o import vai importar o módulo inteiro que você colocou na frente. Né? Então, import statistics vai importar o módulo de estatísticas inteiro. Se eu quisesse chamar uma única função, eu poderia fazer, né, da seguinte maneira. Eu poderia vir aqui, então vamos verificar, from, aí eu vou colocar o nome da biblioteca, né? Então, statistics, aí import, por exemplo, variância. Então, eu estou importando apenas a função variância da biblioteca estatísticas. Qual é a vantagem de fazer esse from? A vantagem é que, eventualmente, você tem uma biblioteca muito grande, com muito código. E toda vez que você dá um import, ele carrega todo esse código na memória.
Então, se você quer reduzir a quantidade de memória RAM, né, memória volátil que você está utilizando, você vai tentar importar apenas aquilo que você vai utilizar, de vez de importar um módulo inteiro com uma série de funções que você não vai utilizar naquele momento. Bem, essas bibliotecas que eu mostrei até agora eram bibliotecas nativas do Python, elas já vêm com o próprio Python. Existem bibliotecas que são externas, que foram feitas ali, não diretamente no código fonte, assim, no código principal do Python, mas que foram feitos por outros usuários, outras comunidades, né, que quiseram desenvolver códigos em Python ou eventualmente até em uma outra linguagem e criar algum módulo de conversação com Python para implementar ou dar mais funcionalidades para a programação em Python. Eu vou mostrar aqui agora duas bibliotecas bastante importantes e ligadas ao nosso contexto de fazer ciência, né? Então, usar um pouco de matemática e abordagem científica, né, dentro da codificação. As duas bibliotecas que eu vou mostrar são o NumPy e o SciPy. Então, vejamos alguns exemplos. O NumPy muito voltado à álgebra linear e o SciPy voltado a uma série de funções científicas, né, e equações e metodologias ali envolvendo ali matemática científica, tá? Então vejamos agora. O NumPy, ele tem uma forma de implementar vetores. Imagine que eu quisesse fazer algo envolvendo um vetor que eu estou definindo como 1, 0, 2, né? Então, o valor em x vale 1, o valor em y vale 0, o valor em z vale 2. Em Python, a gente chamaria isso de uma lista, né? Então, se eu der um print aqui ó, no type, ele vai falar que é uma lista. Bem, eventualmente eu estou interessado em fazer uma operação que é a multiplicação por um escalar, duas vezes o vetor. Só que se eu fizer isso direto em Python, perceba, não foi o que aconteceu. Né? Na verdade, em Python, essa sintaxe é a operação de replicação. Se você fizer duas vezes uma lista, ele vai duplicar a lista, ele vai replicar a parte inicial, né, no final. Também a operação soma, né? Imagina que eu queira somar 1 no vetor original. Se eu fizer isso numa lista nativa do Python, eu vou ter um problema, né? Porque essa operação não vai ser uma operação de soma vetorial, vai ser uma operação de concatenação. Então, o Python puro, nas listas puras, né, nesse tipo de estrutura de dados lista do Python, a gente não tem uma sintaxe óbvia para implementar funções de álgebra linear. Então, o NumPy vem para resolver isso. O NumPy vai permitir que eu crie o que é chamado de NumPy Array, né? Então, seria o nosso vetor em NumPy. Então, eu estou passando o meu vetor original, minha lista original, aqui 102, tá? Para o NumPy Array. Ele está criando, então, esse vetorzinho. E aí, agora eu posso, né, aumentar a escala multiplicando por 2. Vamos ver se o resultado vai dar como a álgebra linear espera, né? Então, duas vezes o primeiro, duas vezes o segundo, duas vezes o terceiro, né? Então, agora sim, a gente tem ali uma multiplicação escalar. Também posso fazer uma soma vetorial. Então, agora eu peguei a minha lista original e agora sim eu estou definindo uma soma vetorial. O que é interessante no NumPy é que ele não fica só nessas operações básicas. Além dele carregar a sintaxe de lista, permitir que a gente opere com uma sintaxe parecida com a sintaxe original de lista, o que vai facilitar a nossa codificação, ele também implementa uma série de funções de álgebra linear. Então, por exemplo, produto interno, produto vetorial. Então, vamos ver aqui como a gente poderia fazer essas operações. Então, eu estou definindo dois vetores, o vetor A e o vetor B, e agora eu quero ver o produto escalar entre eles. Então, eu passo aqui ó, o np.dot, então o np é o nome da biblioteca, NumPy, né? Perceba que eu importei aqui no começo como np, né, para facilitar o alias. E aí eu estou passando aqui, né, os dois vetores e ele está retornando o produto escalar. Mesma coisa para o produto vetorial. Tá? Agora, o NumPy não só implementa vetores, ele também implementa matrizes e as operações, né, de álgebra matricial. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a matriz NumPy, gerei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então uma matriz 3 linhas por 3 colunas, né? E agora eu quero calcular a transposta. Então é só passar np.transpose da matriz original, ele vai calcular a transposta para a gente. Aqui eu tenho a minha matriz transposta. Ah, eu quero saber a soma dos elementos da matriz. Então é só passar o sum, vai somar. Quero saber qual que é o traço da matriz, né? Então aqui ele vai gerar o traço. Quero saber o determinante. O determinante, ó, né, só atenção, vai ter aqui um elemento a mais. Então, ele vai puxar aqui a função determinante desse módulo aqui, né, de álgebra linear, né? Então, esse alg aqui, né, então é a álgebra linear. Então, ele está calculando o determinante dessa matriz, tá?
Aí aqui eu poderia ver aqui, ó, uma outra matriz, né, menorzinha, 2 por 2, e calcular, por exemplo, a matriz inversa. Então aqui eu tenho a matriz inversa dessa matriz aqui. Então existe aqui o método para calcular o inverso. E eu poderia calcular novamente, né, o produto ali, né, entre a matriz inversa e a matriz original, tem que dar a matriz identidade, né? Henrique, mas não está aí 0 e 0, né? É só você perceber que, na verdade, esse número é muito pequeno, né? Então, isso aqui é só uma instabilidade numérica, né? O fato aí é praticamente zero aí, né? Então, aqui é questão de convergência numérica. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 0, 0, 1, né? Então, nós temos, de fato, a matriz identidade. Poderia calcular autovalores da matriz, né? E, eventualmente, se eu quisesse tanto os autovalores quanto os autovetores, eu poderia utilizar essa sintaxe aqui. Ele calcularia tanto os autovalores quanto os autovetores da matriz. Tá? Bem, percebemos que o NumPy é uma biblioteca bastante poderosa para realizar essas funções em álgebra linear. O SciPy é ainda mais poderoso e não daria tempo da gente explorar todas as funcionalidades dele aqui. Mas para que vocês tenham uma ideia de como utilizá-lo, preparei alguns exemplos. Então, aqui no SciPy a gente pode expandir aqui o código. Estou importando apenas o módulo de otimização nesse primeiro momento. Então, o SciPy é uma biblioteca bem grande, tem vários módulos. Estou importando o módulo de otimização e eu quero otimizar essa função. Então, eu criei uma função aqui de segundo grau, x menos 3 elevado ao quadrado mais 4, e eu quero encontrar, por exemplo, qual é o mínimo dessa função, né? Nesse caso aqui, a gente vai ver que é o vértice dessa função, né? Dessa função quadrática. Mas eu vou primeiro definir a função. Podemos ver aqui que a função, ó, ela retorna, se eu colocar 2, retorna 5. Se eu colocar 0, vai retornar aqui, né, 13 e tal. Então, ok, né? Então ele está calculando ali o valor da função, né, nesses pontos. Agora, meu objetivo é otimizar, minimizar. Então, eu estou dando um optimize.minimize passando a função. Então, agora eu posso verificar que, né, o valor ali, né, de mínimo é quando o x é igual a 3. Eu coloquei aqui o resultado ponto x, para saber quanto que tem que ser o valor, né, do parâmetro de entrada da função, né, para ser o menor resultado ali. Mas se eu escrever resultado inteiro, ele me passa mais parâmetros. Por exemplo, qual que é o valor que a função assume, né, se ele realmente conseguiu otimizar. Eventualmente você pode passar uma função que não tem mínimo, né, e uma série de elementos que ele calculou para realizar essa tarefa. Outro exemplo aqui embaixo envolve a solução de sistemas de equações lineares. Então agora eu estou usando aqui o linalg, né, do SciPy, e o solve. Então eu venho aqui, vou passar aqui então um sistema de equações. Então aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, né? Então aqui eu tenho a matriz, o vetor dos resultados, né? Então basicamente aqui eu teria né, então essa matriz multiplicada por x e y, né, na álgebra linear. E aqui eu tenho a igualdade ali 6 e 3. Então eu quero saber quais são os valores de x e y, né, o x1, x2, que resolvem esse sistema de equações. É só rodar aqui, ele vai gerar a solução e vai me mostrar que x1 tem que ser 0,75 e x2 1,5, né, ou x e y, né, para que esse sistema de equação tenha uma solução, né, de fato funcione. Bem, este foi um exemplo de como utilizar bibliotecas, tanto as básicas nativas do Python, quanto algumas bibliotecas mais avançadas. O que eu devo chamar a atenção aqui é lembrar que, basicamente, a gente chama o nome da biblioteca e coloca um ponto para usar um método, ou uma classe, ou alguma função que foi implementada dentro desse módulo, dentro dessa biblioteca. Com isso, você é capaz de utilizar qualquer biblioteca que foi disponibilizada em Python.